Pois é, hoje eu ainda estou falando dos bastidores da política externa brasileira e gostaria de comentar sobre o episódio aí entre o presidente Lula e o presidente do Chile, Gabriel Boric, que andam se bicando já há algum tempo. Durante a cúpula da CELAC, União Europeia, o chileno pediu para que os latino-americanos fossem mais enfáticos ao condenar a Rússia pela invasão ucraniana. Em outros encontros, Boric já havia cobrado posições mais claras em relação a ditaduras no bloco, como Venezuela e Nicarágua. E essas falas têm sido vistas por Brasília como críticas à política externa do governo Lula. O presidente do Chile, que é um líder de esquerda na região, tem sido visto como uma pedra no sapato de Lula e também nos da velha esquerda latino-americana. O presidente do Brasil, mais uma vez, não gostou do cutucão, não, e afirmou sobre Boric que possivelmente a falta de costumes de participar dessas reuniões faz com que um jovem seja mais sequioso e mais apressado. Vamos ouvir. Não tenho por que concordar com o Boric, é uma visão dele. Eu acho que a reunião foi extraordinária a reunião. Possivelmente, a falta de costume de participar dessas reuniões faça com que um jovem seja mais sequioso, mais apressado. Mas as coisas acontecem assim. Eu já tive a pressa do Boric. Eu, no meu primeiro ano de mandato, eu ia para uma reunião do G7, que eu fui convidado em Evian, e eu queria que as coisas fossem decididas tudo ali naquela hora. Não tem que decidir, porque o Brasil precisa, tem que decidir. Não, mas ali não é só interesse do Brasil. Ali, ontem a gente estava discutindo a visão de 60 países. Pois é, Lula também disse que Boric parecia mais nervoso do que os outros líderes, houve um clima de mal-estar. E aqui, em visita à França, o presidente chileno respondeu dizendo que não se sentiu ofendido, que respeita e ama o presidente Lula, mas voltou a cobrar posições mais claras dos latino-americanos em relação à guerra na Ucrânia. Vamos ouvir. No me siento ofendido, me siento muy tranquilo. Las veces que he tenido la oportunidad de conversar con él, tengo la mejor impresión. Creo que somos de la misma familia política y hoy día podemos tener matices en torno a esto, pero la posición de Chile es una posición de principios respecto a la importancia de la defensa del derecho internacional, y en esto yo creo y tengo la profunda convicción que tenemos que ser categóricos, tenemos que ser claros, no podemos dejar ningún espacio a la duda, y eso yo creo que es algo que a la larga a los ojos de la historia envejece bien. Gente, e o que comentar sobre o episódio? O presidente Lula não deve atacar pessoalmente o líder chileno, que é tão presidente quanto ele. Não importa a juventude e a experiência, o Chile também escolhe líderes pelo voto. Isso é ponto. Esse tipo de debate tem que ficar no campo das ideias e não em ataques pessoais ventilados em corredores de cúpula, onde outros assuntos são prioritários. Isso desvia a atenção do que interessa. De fato, não só o Chile, o mundo democrático ficou um pouco perplexo com declarações ambíguas do presidente Lula em relação a ditaduras como Cuba, Venezuela e Nicarágua, assim como posições vistas como pró-Rússia. O presidente sentiu o clima nessas últimas viagens e vem amenizando o tom, tentando fazer um discurso mais pragmático e não construindo narrativas, como ele mesmo gosta dessa expressão, narrativas. Na guerra, por exemplo, suas falas têm sido vistas como mais neutras, assim como sobre a Venezuela, ele se propôs a colaborar para uma transição democrática naquele país. Porém, após o início desse terceiro mandato, com falas desastradas, ainda há uma dúvida se o presidente realmente está mudando sua política ou querendo apenas suavizar a sua retórica. Quanto à Venezuela, por exemplo, após já ter pedido votos para Hugo Chávez e todo o tratamento especial na última visita de Maduro ao Brasil, a oposição ao governo de Caracas não tem visto o Lula como isento para mediar a transição democrática. Então, hoje ainda, o nosso Cláudio Zaidan vai desenvolver esse tema conosco aqui no Jornal Gente. Agora a gente